Olá, Sandra, boa tarde. Olá, boa tarde, Filipa. Hoje então temos aqui esta pequena conversa, esta pequena reunião para falarmos um bocadinho da parte da cultura do maracujá. O maracujá, nomeadamente o roxo, é uma cultura que está emergente em Portugal e que encontra então no nosso país condições para o seu crescimento e desenvolvimento, especialmente na zona do litoral, correto? Sim, correto. Pelo menos até agora, a maior parte das explorações tem sido todas no litoral e no Algarve também, portanto são zonas mais adequadas. Ainda Naturalmente, e existe, as ilhas também, não é? ainda existe espaço para crescer, lá está. Bastante, bastante. No entanto, existem aqui alguns entraves, nomeadamente na questão da fitossanidade, em que surgem, aliás, perante os produtores e potenciais interessados nesta cultura. Para o efeito, fizemos então este convite, a nossa engenheira Sandra Ferreira, que é responsável pelo acompanhamento de várias explorações agrícolas de maracujá e também presta assessoria nos trabalhos de instalação, fertilização e poda. E também é a nossa formadora no curso da cultura do maracujá aqui na Agrobi. Obrigada. Bem-vinda mais uma vez, Sandra. Muito obrigada. Pronto, sendo assim, passamos então aqui aos nossos pontos de situação. O maracujá, sendo uma cultura relativamente recente em Portugal, não encontra aqui tantos inimigos como nos países do qual é originário, nomeadamente da parte das Américas, em climas subtropicais e tropicais. Contudo, sabemos aqui que há alguns inimigos, ao qual é particularmente suscetível. Será que nos podias então falar um bocadinho sobre essas questões? Sim, o maracujá, apesar de o conhecermos em Portugal há bastantes anos, se calhar mesmo na nossa infância, recordarmos assim na casa dos nossos avós, não é? A título produtivo, só há cerca de 10 anos é que começou a ter alguma expressão produtiva, tanto no continente, mas com mais incidência nas ilhas da Madeira e também nos Açores. Como é uma cultura muito recente, o conhecimento e a aposta também na investigação das doenças nesta cultura é um bocadinho mais escassa. E quando surgem estes problemas, há muita dificuldade em identificar corretamente quais as pragas e principalmente quais as doenças, torna-se extremamente difícil de identificar esses problemas ou identificá-los de forma correta. Nesses países onde é originária, como na América do Sul, ou mesmo nos países onde onde se faz mais este tipo de produção, nomeadamente o maracujá roxo, já há mais documentação, já há mais estudos também sobre a cultura e sobre este tipo de doenças e de problemas, e a conclusão que é comum a todas elas é que efetivamente os problemas de fungos de solo, aqueles que provocam doenças nas raízes e nas zonas vasculares da planta, são as mais difíceis de tratar e de controlar no futuro. Eu costumo dizer aos produtores que nos fungos existem todo tipo de solos. Aqueles que nós consideramos os maus, que são os patogénicos, e os que consideramos, e os seus antagonistas, não é? Que aqueles que nós, em linguagem mais simples, chamamos de bons. Temos é que dar condições ao solo para que os fungos patogénicos estejam controlados e não provoquem assim tantos danos nas plantas. Essas condições são principalmente estruturais, estruturais a nível de solo, ou seja, níveis de pH, oxigenação, excessos de água, quer sejam provocados por rega, por lençóis freáticos, por excesso de chuva, não é? Que foi o que aconteceu estes meses, e consequentemente as drenagens, pronto, a quantidade de matéria orgânica, a qualidade da matéria orgânica que também está no solo, tudo isto são fatores que são os que influenciam mais na presença dos fungos no solo e eventualmente, havendo algum desequilíbrio num destes fatores, há sempre maior risco desses fungos aumentarem a sua quantidade e não terem antagonistas suficientes para os combater de uma forma equilibrada, e isso aí vai provocar então problemas de doenças de raiz e problemas nas zonas vasculares das plantas. Também outros problemas bastante comuns e que provocam também alguns danos, tanto na planta como na fruta, mas são mais fáceis de identificar porque são visíveis, são as pragas e as doenças na parte aérea da planta, como o aranhiço, as antracnoses,
eventualmente as tripes também, mas efetivamente os maiores problemas a nível de praga e de doença, mais graves na parte aérea, efetivamente continua a ser o aranhiço e as antracnoses e as septorioses. Apesar de serem mais fáceis de identificar, não quer dizer que sejam mais fáceis de resolver também, não é? Não significa que são fáceis de resolução. Todas elas, quer sejam doenças de solo, doenças de raiz, aliás, ou fungos aéreos ou pragas, provocam quebras produtivas. Portanto, menos fruta, menos qualidade de produção de fruta, menos quantidade e menos qualidade. Produção de fruta com baixo valor comercial, e isso efetivamente acaba por afetar bastante também a parte económica da cultura, mas como já foi referido atrás, os problemas radiculares efetivamente são os mais difíceis e aqueles que mais custam de resolver, porque há a efetiva morte das plantas e há necessidade de as retirar do terreno, porque elas ficam totalmente inutilizadas. O solo também fica contaminado, de certa forma, também fica ali com o fungo presente, e caso não se tomem algum tipo de medidas, daquelas correções estruturais que há pouco falamos, torna-se também muito difícil destas plantas, ou plantas futuramente postas no mesmo local que consigam sobreviver. Estas para já não são poucas, mas para já têm sido os problemas maiores que encontramos na cultura, sim. Neste sentido, uma das coisas que referiste e bem é a parte da prevenção, até através das medidas estruturais e das práticas estruturais do solo, o que me leva à seguinte questão, que é, após esta instalação ou mesmo outro tipo de medidas que possam ser preventivas ou que possam ser depois posteriormente à ação, como é que é feito este controlo fitossanitário, como é que ele tem sido gerido e que opções é que existem neste momento no mercado que estejam homologadas para o maracujá, que possam ser utilizadas nesta cultura, que estão disponíveis também para os produtores ou para quem esteja preocupado com esta temática possa utilizar. É assim, como há cada vez mais uma maior necessidade de manter as plantas sãs, há necessidade também de produzir frutos com maior valor comercial, não é? Portanto, o que é que importa no valor comercial do maracujá? Como consumidores, olhamos mais, se calhar, ao aspecto da fruta, ao calibre também, não é? E ao grau Brix, portanto, a parte que está inerente à doçura do fruto em si. Então tem havido muita atenção no controlo da sanidade das plantas, então, tem havido um maior controlo na sanidade das plantas. No mercado há claramente uma falta de produtos homologados e autorizados para utilização nesta cultura. Mas apesar disso há também uma vontade redobrada por parte dos produtores em controlar estes problemas fitossanitários com um mínimo de impacto no meio que os rodeia. Ou seja, nota-se que há uma procura e há uma necessidade de utilizar outro tipo de soluções que não a luta química, não partir logo para a luta química. Isto é por etapas, isto para se tratar de alguns problemas, para se tratar algumas doenças, não é? Temos que ir por etapas. No caso dos produtores com quem contacto, além do reforço nutricional da planta, não é? Temos de ter sempre em memória que plantas mais saudáveis resistem melhor aos stresses, como nós, não é? Como nós humanos. Tem havido também uma maior procura pela luta biológica, através dos organismos auxiliares, quer seja contra pragas, quer seja contra fungos também. E também há uma maior procura por produtos que não deixem resíduos, ou chamados os resíduos zero. Todas estas soluções têm que ser pensadas, utilizadas com conta e medida, porque é necessário primeiro perceber até onde é que faz sentido economicamente para o produtor utilizar este tipo de produto, ou seja, até onde é que eu como produtora posso ir economicamente, né? Porque infelizmente este tipo de soluções ainda são um bocadinho como é que é dizer, um bocadinho caras, não gosto do termo caras, mas porque
É um Porque investimento assim é que exatamente. exige pensamento, não é? É, exatamente, porque caro só é caro se não funcionar, não é? Uhum. E visto de uma forma isolada, são tratamentos bastante dispendiosos e que é necessário ter aqui algum controlo e sabermos bem até onde é que a gente pode ir. Portanto, como produtores, devemos mesmo encarar a luta biológica como a primeira opção, mas para isso é necessário que haja uma atenção redobrada no pomar, quase se torna obrigatório estar lá diariamente e não deixar que as pragas ou que as doenças avancem até um ponto em que é difícil controlar através dessa forma. Após essa opção, caso não haja melhorias ou a presença da praga ou da doença já esteja numa forma mais descontrolada, deve só então optar por as tais soluções de resíduo zero e, por último, as soluções químicas. Efetivamente, estas últimas são as mais efetivas, mas há muito pouca opção, não é? Como todas as culturas, há muitas substâncias ativas que neste momento estão a sair do mercado. As empresas de fitossanidade também têm os seus departamentos de ID e vão lançando também no mercado muitas soluções alternativas, mas que, infelizmente, por ser uma cultura que ainda não tem muita expressão, não é? Ainda não é muito viável economicamente no mercado, este tipo de soluções químicas, mais uma vez reforço, devem ser sempre a última opção também, não são autorizadas a serem utilizadas na cultura do maracujá. Por esta razão, há maior dificuldade em controlar alguns problemas daqueles que já referimos, tem um impacto muito grande, porque muitas das vezes o que acontece é que os produtores acabam por desanimar, mas nada como a vontade de melhorar e de contornar esses problemas, que nada como isso que não ajuda a resolver esses contratempos. Por exemplo, este caso é muito recente, né? O maracujazeiro, nós no curso até falamos muitas vezes disso, o maracujazeiro é muito sensível a doenças radiculares provocadas por fungos, como por exemplo o fusário, Uhum. e por várias vezes tivemos que replantar dezenas de plantas, por vezes também no mesmo local, porque lá está, tinha aquela questão mesmo de quando há projetos e há parte das certificações têm que lá estar as plantas, e por ser um problema recorrente, extremamente difícil de controlo, quer seja ele químico, biológico ou estrutural, porque já se tentou de todas estas formas. Então, fruto da vontade de alguns produtores em ultrapassar esta dificuldade foi apostar na semi-hidroponia. Esta aposta ainda é muito, muito recente, ainda está em fase experimental. Sabemos também que já há outro tipo de produtores, nomeadamente na zona do Algarve e do litoral alentejano, que já se calhar já avançou ou já experimentou há mais tempo este tipo de solução. Pronto, esta aposta aqui no litoral, norte e centro do litoral, ainda é muito recente. E ainda se está a estabelecer e a conhecer o equilíbrio produtivo nesta modalidade. Mas surgiu esta opção como uma forma de contornar a constante perda de plantas afetadas pelo fusário. No caso da semi-hidroponia, como não há contacto com o solo, né, as plantas estão numa superfície em material inerte, o intuito é não haver contacto das raízes com os fungos presentes no solo e, teoricamente, não serem afetadas. E tornarem-se plantas produtivas, mas menos afetadas pelo fungo. Agora, se houver eventualmente algum tipo de investigação ou mesmo desenvolvimento de algum porta-enxertos que seja mais resistente ao fusário, será sempre bem-vindo, claro que sim. Acho que depois vai implicar um investimento menor à instalação. Exatamente, exatamente, porque uma coisa é instalarmos em terra, outra coisa é instalarmos isto em vasos ou em fibras de coco, que se torna, é um custo bastante alto. Para terminarmos, gostaria também de saber a tua opinião em relação a alguém que está no campo e que trabalha com a cultura desde o início, praticamente desde o início do seu estabelecimento em Portugal e no litoral, especialmente. Quais é que são as perspectivas de desenvolvimento do maracujá em
Portugal nos próximos 10 anos, sensivelmente. 10 anos é um espaço temporal, parece longo, mas é bastante curto e passa no instante. É verdade. Passa no instante. Assim, na minha opinião, e como consumidora também, tem havido cada vez mais procura pelo fruto português, ou seja, pelo maracujá português. Por parte dos consumidores tem havido muito mais procura. Consequentemente, tem que haver mais procura e mais interesse por se fazer instalações de maracujá. Como técnica que trabalha nesta cultura e na área, tenho esperança que daqui a 10 anos seja uma planta com um tipo de expressão económica maior, com maior interesse também produtivo e de maior valorização. Portanto, acho que para isso é necessário haver mais investigação, mais vontade em melhorar e mais defesa da própria cultura, de forma a não se desmoralizar perante as dificuldades que falamos anteriormente, não é? Que não são só aquelas, serão outras, não é? Mas isso é como em tudo. Além disso, para haver esta valorização da cultura, para se conseguir atingir alguma posição económica também, reconheço que é importante haver, mas e sinto que ainda há muito falta de união entre produtores, ou seja, reconheço que há uma necessidade muito grande de haver de algum tipo de união entre eles, só havendo isso e eles serem cooperantes entre eles, é que se poderá conseguir defender a fileira e melhorar a fileira também, melhorar a posição na fileira. Ainda estamos num panorama que é um bocadinho cada um por si, para além de eles estarem muito distantes, uma distância literal, não é? A nível de quilómetros, mas também tão distantes entre produtores. Um faz de uma maneira, outro faz de outra, não há fórmulas corretas, não é? Não há uma fórmula certa para isto funcionar, mas acho que haver a partilha das experiências entre cada um, acho que isso aí eu poderia melhorar bastante a fileira e efetivamente do futuro ter uma expressão diferente. A criação de algum tipo de organização, uma associação de produtores, para que este intercâmbio de experiências, partilha de dúvidas, melhoria da cultura, se isso fosse possível, era de excelente interesse. Estando na linha de pensamento dos produtores, criarem uma associação, uma organização de produtores, poder-se-á ter um peso diferente em negociações com alguns tipos de clientes e eventualmente até entrar noutro tipo de mercados, principalmente a exportação. Eu falo do caso, por exemplo, as grandes superfícies. Efetivamente as grandes superfícies para fazerem algum tipo de campanhas ou mesmo para terem o produto em casa, assim dizendo, eles necessitam ter uma previsão de quantidades. E no caso do maracujá é extremamente difícil de nós podermos ter uma ideia, mas pode correr tudo ao lado, não é? Podemos sempre definir o valor um bocadinho por baixo, mas efetivamente podem as coisas até correr de feição e termos uma produção muito mais alta do que aquela que prevíamos ter, e aí, pronto, as grandes superfícies pedem-nos como produtores, não é? Ou como centrais, pedem-nos um número da quantidade que nós vamos ter que lhes fornecer. Pode correr bem, pode correr mal, não é? Pode chegar ao fim e eu não ter fruta suficiente para fornecer. Vou dizer um exemplo, uma grande superfície precisa de 5 toneladas, eu posso não conseguir ter as 5 toneladas, mas se tivermos todos na mesma linha de pensamento, podemos nos juntar todos como produtores e eu forneço 3, o outro fornece meia, o outro fornece mais uma e aos pouquinhos acabamos por conseguir chegar às 5 e efetivamente cumpriu-se com o contrato, ganhou-se dinheiro, porque isto nós produzimos não é só por diversão, não é? Também é para ter algum retorno económico, não é? E acho que se todos pensassem da mesma forma e se estivessem todos na mesma linha de pensamento, poderia ter algumas vantagens, criarem esse tipo de associativismo ou de cooperativismo entre eles.
Por isso, na minha perspectiva, nos próximos 10 anos, para além de esperar que seja uma cultura que efetivamente cresça, ou que haja mais interesse em novas plantações, em mais investimento e mais investigação, porque já se faz muito bem maracujá em Portugal. Acho que espero que também esteja do futuro, que seja uma opção criarem este tipo de apoio entre eles. Sandra, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada. Vamos então desenvolver estas questões e vemos com o nosso desenvolvimento do curso da Cultura de Maracujá. Claro que E sim. então, até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite.